Voltamos, Brasil. E agora vamos fazer uma pauta muito interessante para entendimento, né? Para a gente aprender, entender, saber quais os direitos, os deveres, também as obrigações, como fica uma separação, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher, viu, gente? Os direitos valem para ambos os lados. E hoje nós vamos falar sobre casamento com a advogada, vai explicar como funcionam os regimes de bens, tá? Ela é em Direito Civil, doutora Maria Cláudia Trajano, bem-vinda. Tudo bom? Obrigada pelo convite, tudo bem. Já deixamos bem claro, né, que é para os dois lados, depois falar, a Nani só fica defendendo as mulheres, mas vamos colocar no nosso lado das mulheres para a gente entender. Quais são hoje os regimes de bens que hoje atuam dentro da nossa lei? No nosso sistema a gente tem 4 regimes de bens. É o da comunhão parcial, esse é o mais popular. O regime da comunhão parcial diz o seguinte, depois que você casou, tudo aquilo que foi adquirido de patrimônio fica dividido entre o casal. Tá. A gente tem o da separação total, cada um faz a gestão do seu próprio patrimônio, nada se comunica, ou seja, não há comunhão de bens aí. Inclusive, esse regime ele é obrigatório para pessoas com mais de 70 anos que queiram se casar, necessariamente precisam escolher esse regime. Quando se casa a partir dos 70, é obrigatório que seja esse, né? É obrigatório que seja esse, né? É obrigatório que seja da separação total. Separação total de bens. Então, quem casar com alguém acima de 70 anos não tem direito a nada, né? Exatamente. A gente tem o da comunhão universal, tudo comunica, tudo aquilo 50, que você 50, tinha, né? Tudo aquilo que você tinha, inclusive quando solteiro. Mesmo que não seja herança, né? Inclusive herança, na comunhão universal, tudo. Sério? Tudo. Até herança? Até herança. O que você tinha quando solteiro, tudo, a vida toda comunica. E a gente Isso não existe mais, a pessoa casa não assim? Não existe mais. Só curiosidade, alguém casa assim? Não, é muito difícil. O mais comum mesmo é o da comunhão universal. E a gente tem ainda no nosso sistema um quarto regime, que é o da participação final nos aquestos. É um regime que não é nem utilizado. Nem falado, como que é? Funciona assim, na prática, parece muito com o da comunhão parcial, porque durante a constância do casamento, cada um dos cônjuges vai ter autonomia para fazer a gestão do seu próprio patrimônio, mas, em havendo uma separação, vai ser feita uma apuração ali para avaliar o que foi adquirido em conjunto para fazer uma eventual partilha. É um tanto confuso. É difícil provar isso, hein? É um tanto confuso, por isso que quase o pessoal não adere. O mais comum é a comunhão parcial. Certo. Dentro desses quatro né, leis que funcionam dentro do casamento, né? E a união estável? A união estável... Ela entra em qual? A união estável, ela se equipara à comunhão parcial de bens. Então, a união estável, ela se equipara, se iguala à comunhão parcial de bens. Tudo que adquiriu a partir daquele dia. Com quanto tempo, morando junto hoje, que você tem direito, que pode se alegar e comprovar que é uma união estável? Então, na verdade, não há um tempo determinado. As pessoas fazem bastante confusão com isso. O que vai se falavam 2 anos, depois mudou para 6 meses. Não, mas o que vai se averiguar aí é se o casal tinha, de fato, a intenção de constituir uma família. A partir de quando ficou clara essa intenção, ficou pública, duradoura... E aí vai se avaliar caso a caso se de fato estão presentes esses requisitos aí para o juiz reconhecer essa união estável. Mas geralmente qual o tempo que você vê? Quando a gente fala em por isso que as pessoas falam dessa coisa de 2 anos. Porque antes era 2 anos, né? Mas depois mudou para, acho que para 6 meses. Na verdade não tem, a lei não fala de um tempo certo. As pessoas falavam em 2 anos justamente porque 2 anos dá para pressupor que havia ali uma intenção de constituir família. Mas se eu tiver uma união, por exemplo, de 1 ano, em que era pública, duradoura, a gente falava para todo mundo que tinha intenção de ter filhos, de ter família e tudo mais, já dá para configurar uma união estável. Isso vai muito do caso a caso. Doutora Maria Cláudia, você tem a união estável de muitos anos, vamos lá, 20 anos de união estável, mas entra numa separação, né, numa união estável. E aí você descobre que nenhum dos bens está no nome. Existe como ter um levantamento? Como que pode? Aí é claro que a pessoa vai precisar procurar a consultoria de um advogado. E o advogado tem ferramentas para verificar onde estão esses bens, em nome de quem eles estão, para desconstituir essa situação e fazer com que esse patrimônio seja dividido de fato entre o casal. Infelizmente, na vida real, a gente vê as pessoas pretendendo assim, prejudicar o direito do outro, escondendo o patrimônio, colocando o nome da empresa, do vizinho, do filho, enfim. Acontece, mas existem meios jurídicos, sim, para desconstituir esse tipo de situação. O que hoje não existe mais na separação? Por exemplo, eu já vi que nas separações hoje é difícil, o que antigamente tinha, a mulher ela recebia uma pensão de alimentos, né? Mesmo a separada. E diz que hoje isso está difícil.
para conseguir, tá mais né? difícil, Tá mas mais difícil. existe ainda. Na verdade, esse dever de prestar alimentos entre os cônjuges... vai muito para os filhos. Não, ele acontece justamente por conta dessa ideia de solidariedade que precisa existir entre o casal, mesmo depois do fim da união. Então, hoje em dia, acontece ainda, é menos frequente, porque as mulheres estão dominando aí o mercado de trabalho, têm meios de prover a própria subsistência. Mas se não for esse o caso, geralmente os juízes fixam essa pensão em favor da mulher, ou até do homem, mas seria mais comum no caso da mulher, por um determinado período de tempo até que essa mulher consiga se reinserir no mercado de trabalho. O que mudou? O que tem de novidade hoje nessas separações? O que tem de novidade nessas separações é justamente essa autonomia que é conferida à mulher. Então, assim, em virtude desse reconhecimento, é mais difícil a fixação dos alimentos. Hoje em dia não se discute mais a questão da culpa no casamento. Antigamente, lá atrás, quando a gente fazia uma petição de divórcio ou de separação, a gente, por exemplo, informava o juiz que houve traição. Traição hoje não entra mais na separação, né? Não entra, esse tipo de discussão não entra mais na separação. Sim. Algumas pessoas falam de traição pretendendo obter uma indenização por dano moral, a depender da gravidade, da publicidade que se deu àquela traição, enfim. Mas não tem relação com a questão do casamento, assim, para atribuir culpa ao cônjuge que traiu. Isso não tem mais. E quando você casa com uma pessoa, você tem uma união estável com a pessoa que ainda está casado no papel e não fez a separação, fez de corpos, mas não fez a separação, né, no cartório, que diz assim, como fica? Então, aí tem várias repercussões. Se a pessoa, por exemplo, ela está separada de fato da outra, separada de fato quer dizer a separação de corpos, há mais de 2 anos, então já há um rompimento dessa confusão que pode haver com relação à partilha de bens. Já estou separada, consigo provar que estou separada do meu ex-marido há mais de 2 anos, eu tenho uma certa tranquilidade na minha outra relação que eu estou estabelecendo aqui, caso eu queira fazer uma partilha ou alguma coisa aqui nessa minha nova relação. Agora, se de repente eu estou mantendo uma relação concomitante, assim, paralela, né? Assim, eu estou casada ainda, ou acabei de terminar o casamento, já assumi um outro relacionamento, pode haver uma confusão de patrimônio grande, assim, porque o meu ex-marido pode reclamar algum bem que eu tenha comprado imediatamente depois do momento da separação, dizendo que houve a contribuição dele para a aquisição daquele bem, e o meu atual namorado, ou quem quer que seja, reclamar, dizendo que também contribuiu. Percebe? Uma confusão que pode dar uma confusão gigante. O ideal acabou o casamento, faça o divórcio, acabou a união estável, formalize. E quando você vive junto com a pessoa, que tem muito isso, e não formalizou a união estável? Aí, em algum momento, você vai precisar formalizar, especialmente quando for dissolver, né? Porque se você quer... Tem que fazer, então, a união e a dissolução. O reconhecimento e a dissolução, exatamente. Para você conseguir ter uma seriedade com relação à partilha de bens e tudo mais. É só esse processo, é o único que existe, é o único meio que existe para uma separação. Para uma separação, sim. Porque fica todo mundo, mora junto, tá tudo bem, tá tranquilo. Mas na hora da separação aí não quer dar nada. Enquanto tá tudo bem, tá tranquilo, ok. Mas na hora da separação vai ter problema. E aí você vai precisar recorrer ao judiciário, com certeza, para que haja um reconhecimento desse período de união estável, para que seja formalizada a dissolução e haja a divisão de patrimônio ali direitinho. E você consegue ter os direitos, independente de quantos anos sejam, de união estável? Você consegue ter o direito. Ficando reconhecida a sua união estável, dentro daquele período você vai ter todos os direitos que teria uma pessoa casada. E como que a pessoa, né, tanto o homem como a mulher, consegue comprovar, assim, judicialmente, que é uma união estável? Tem várias formas. Tem testemunha, fotografia, mensagens, até, por exemplo, se adquiriram patrimônio em conjunto, juntar os documentos desse patrimônio que adquiriram. Tem várias formas de provar. Geralmente as pessoas provam por meio de testemunha, fotografia. Mas a união estável, ela é meieira. E se nesse caso a pessoa tiver ainda um casamento, mas assim, com a separação de corpos, como a gente disse, como que fica essa situação? Ela é meieira desde o momento que ela adquiriu a união estável com essa pessoa? Exatamente. Ou se tira também a parte... Não. A partir do momento que ficou reconhecida a união estável dessa pessoa com essa nova convivente, é a partir daí que se considera para poder fazer eventual partilha. Então, aquilo que ele tinha com a mulher anterior... Antes você não entra. Não, aquilo ali não, de forma nenhuma. Mas a partir do tempo que você está morando junto, você é que tem os direitos. Exatamente. E essa ex-mulher, então, que antes é a esposa, que é casada nos documentos,
daquele tempo em diante não tem direito. Não tem direito. Funciona assim pela lei. Exatamente. E qual que é a maior dúvida das pessoas? A maior dúvida das pessoas... É que esconde todos os bens, a verdade é essa. Quando chega na hora da separação, não aparece dinheiro de jeito nenhum. Você sabe até o que eu vejo, assim, que é muito recorrente? As mulheres, principalmente, falando assim, doutora, eu quero tirar tudo dele. Não tem como fazer isso, porque... É desnecessário também. Às vezes a pessoa está magoada, né? E aí quer tirar tudo da... Não tem como fazer isso, porque o que vai ser considerado é o regime de bens. Então... Se foi casada, se está casada pelo regime da comunhão parcial, aquilo que adquiriu depois é dos dois. Não tem como levar o cara à miséria. Não tem como fazer. Mas eles conseguem esconder muitos bens, né? E quando esconde esses bens? Conseguem esconder. Nem tudo a gente consegue. Não, e aí precisa fazer um trabalho jurídico técnico, né, para poder encontrar esses bens, informar o juiz, olha, tem bem escondido, e aí o juiz considera esse bem. Mas é difícil provar, né? Conseguir levantar tudo isso, né? Difícil, é um trabalho grande, mas existem meios, sim. Mas por exemplo, numa separação, se eu estou numa união estável, se eu estou dissolvendo uma união estável, né, entrando com um reconhecimento de união estável, dentro da lei não se pode mostrar, por exemplo, imposto de renda? Pode, muitas vezes esse é um dos recursos. Mas, por exemplo, a advogada pode pedir... Da outra parte? A gente pede ao juiz, que o juiz oficie a Receita Federal e a Receita entrega a declaração de imposto de renda no processo. É mais fácil, não é? É mais fácil, mas às vezes as manobras são até mais sofisticadas, né? E nem sempre é simples encontrar o bem que está escondido, mas existem vários recursos. Esse, por exemplo, é um deles. Oficiar banco para informar se tem aplicação financeira escondida, alguma coisa assim. Existem várias ferramentas. É difícil quando entra nesse processo de separação. E é demorado? Por exemplo, se eu entro... Vamos lá, Gisele separou agora. Ela está numa união estável. Aí ela entra com o reconhecimento e a dissolução dessa união. Quanto tempo dura até que isso... Até que termine. Até que termine, mais ou menos, que comece o... É uma tortura. Olha, geralmente, um processo judicial, ele demora... de 2 a 5 anos, mas é impossível. 2 a 5? Quando existe esse litígio, esse conflito. Quando as partes estão de comum acordo, é tudo muito mais fácil, porque se você não tem filho pequeno, você faz até no cartório, é muito tranquilo. Agora, quando tem essa briga, a depender do ânimo das partes para brigar, o processo pode durar muito tempo. É impossível, assim. Quando os clientes nos procuram e querem entrar com esse tipo de ação, a gente já informa, ó, pelo menos 2 anos vai demorar o teu processo. Bom, pode entrar numa briga, mas você ou a outra parte também pode segurar os bens durante o processo? Pode, 50%? Pode. Isso é chamar para um acordo muito sutil, né? Sim, aliás, os acordos, a gente recomenda muito que as partes conversem. O Poder Judiciário, hoje em dia, conta com ferramentas bem sofisticadas para tentar levar esse casal a um acordo. A gente tem mediação, tem constelação familiar, são novas técnicas justamente para tentar resolver esse conflito na raiz, porque o conflito do direito de família é difícil. É sofrido para todo mundo. A gente fala dessa questão patrimonial, mas a questão patrimonial está na ponta. Submerso tem muito mais ali que precisa ser analisado. Então, o Poder Judiciário tem essas ferramentas para chamar esse casal, conversar, compatibilizar ali os interesses e entregar uma solução que seja boa para todo mundo. Quando tem filhos na união estável e que os filhos, por exemplo, eles podem tomar partido, desde que idade, com quem quer ficar? Você pode brigar pela guarda? Então, o regime de guarda, em regra, é compartilhado. Sim. Mesmo que o casal não viva bem, ou more cada um numa cidade, o regime de guarda é compartilhado. Quando um dos pais fala, por exemplo, não quero a guarda do filho, aí fica para o outro, fica unilateral para o outro. Mas quando os dois querem, fica a guarda compartilhada. A regra é compartilhada. O que acontece quando tem um problema assim, com relação aos filhos, é que o juiz, antes de decidir qualquer coisa com relação à criança, ele vai ouvir psicólogo, assistente social. Ele não vai levar em conta necessariamente o que essa criança está falando. Porque se você perguntar para minha filha, por exemplo, quem é mais legal, é o pai. Porque o pai... A minha vai falar o pai. Eu já perdi minha filha. Então... A gente vai, um sacrifício para ter uma filha. E nasce, elas são apaixonadas pelo pai. Exatamente. Eu também era apaixonada pelo meu pai, eu entendo. Então precisa ter esse cuidado. Por isso que o juiz conta com profissionais ali que vão ajudá-lo nessa tomada de decisão. E nesse processo, por exemplo, da separação, que eu entrei com uma ação judicial da separação, né, do reconhecimento da união estável e da dissolução. Nesse período, tem como o advogado entrar também para que essa pessoa também tenha como se manter durante essa briga judicial ou não? Tem sim. Tem como pedir a fixação dos alimentos provisórios,
E tem justamente essa finalidade, dizer, olha, eles estão separados, ela depende... Aqui eu estou dando um exemplo, né? Você vive numa vida de bacana no relacionamento. Quando sai, eles tiram tudo do nome dele, você sabe, doutora? Sim, é isso que eu quero entender, o lado da mulher. Vale para o homem também, mas que geralmente acontece muito isso, que os homens tiram todos os bens, esconde tudo. Exatamente. E depois não quer dar nada. Eles escolheram o que eles querem dar. Exatamente. Então, a ferramenta é pedir a fixação desses alimentos que são provisórios até que seja decidido por sentença, provando justamente essa condição. Ó, ela dependia dele, não tem meios de prover a própria subsistência, de manter o seu padrão de vida, então, pelo menos, até que seja dada a sentença, que sejam fixados esses alimentos. Assim como a gente faz para o filho, por exemplo, como a gente pede. Eles alegam, por exemplo, quando eles determinam, por exemplo, quando tem a partilha dos bens, eles seguram dentro dessa separação algum bem? Então, quando tem a partilha de bens, o que acontece geralmente é assim, essa partilha é fixada na sentença. Enquanto o processo está correndo e as partes estão ali discutindo o que é de quem, aí ninguém mexe naquele bem. Falando. O que a justiça segura. Sim, segura, não pode mexer naquele bem. Mesmo coisas fora do país? Mesmo coisas fora do país. Aquilo que está sendo objeto de disputa não pode mexer. O que acontece muitas vezes é que um deles fica morando na casa, por exemplo. Tem um imóvel, um saiu, o outro fica. Aí aquele que é mais implicante, digamos assim, vai pedir aluguel proporcional para aquele que está morando, percebe? E aí pode ser que o juiz fixe esse aluguel, dizendo assim, olha, agora você está morando num bem que não é só seu. Então é justo que você pague uma parte para o outro. E quando se cria holding? As empresas criam holding. Como que fica isso mediante uma separação? É tudo questão de prova, né? Tudo aquilo que... É que tudo está tão moderno, mas está tudo tão favorável a eles, né? Está favorável, na verdade, a quem tiver má fé no processo, assim. Infelizmente, a pessoa que tiver imbuída de má fé, ela vai encontrar meios para esconder patrimônio e tal. É por isso que o trabalho jurídico, e aqui eu vou puxar a sardinha para o lado dos advogados, ele tem que ser bastante profundo, sofisticado no sentido de perseguir isso. As mulheres, quando elas vêm falar com a gente, elas vêm cheias de informações, elas sabem, olha, tem alguma coisa errada. Já cansei de atender mulheres que informaram isso. Olha, eu sei que ele esconde, eu só não sei onde está. E aí a gente começa a fazer um trabalho de detetive, muitas vezes até contratando detetive para localizar. Mas você, por exemplo, tirando foto, se você tira foto nos bens, nos lugares, é uma prova. E aí levanta lá e o documento não está no nome. Então, aí é por isso que a análise do processo ela é muito específica, né? Às vezes a gente mostra, olha, já aconteceu, por exemplo, da gente pedir pensão para a criança e o pai contar miséria, que não tem dinheiro, que nada. Já vi isso. A gente pega a fotinho no Facebook, ele está andando com bicicleta de 30 mil reais. A gente, excelência, tem alguma incompatibilidade aqui, né? Porque quem é miserável não anda de bicicleta de 30 mil. E aí vai muito da sensibilidade do julgador. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma juíza, que a mulher tem essa sensibilidade maior, né? Não que os juízes não tenham, mas a mulher geralmente... Enxerga com um olhar mais humano. Exatamente. Exatamente. Mas então a briga depende de quem tem mais cacife, né? Depende daquilo que você consegue provar, né? Tudo aquilo que você consegue. Por isso que a gente... É que aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura do contrato, de deixar conversar. Confirmou, hein? Esse negócio que não vai dar certo, hein? Nossa Senhora. Ô, meu pai. O negócio... Olha... Eu tô falando, isso deve ser coisa de ex, hein, gente? Isso já é energia de ex. Eu tô percebendo, Gisele. O negócio que quase jogou já na minha cabeça um vaso aqui, menina. Foi falar de separação, o negócio já mudou aqui. Tem que tomar cuidado numa separação. Você vai só falar com o advogado que o negócio começa a andar, doutora. Aí o negócio fica bom. Me diga, maravilhosa. Quando se tem empresa, a empresa entra também numa separação, não entra? O que foi constituído na empresa a partir desse tempo de convivência, de união estável, entra? Entra. Por isso que complica pro lado deles, né? Por isso que complica. E pro lado delas também, de quem tem? Por isso que complica, exatamente. E como que nós encontramos você, maravilhosa, nas redes sociais? @Maria Cláudia Trajano, estou no Instagram. Obrigada, viu, querida? Obrigada você. Viu? Obrigada a você. E tá com muita separação nessa pandemia aí? Muita. As pessoas não estão se suportando mais, né? Essa convivência forçada trouxe muita coisa à tona. Ixi, então muita separação? Muita separação. Muito mais amigável? O pessoal acaba entrando num acordo? Acaba entrando num acordo. Muito divórcio amigável. Meio forçado assim, né? Meio supressão, mas entram, né? Entra. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, querida. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, um minutinho só, e vocês vão voltar com a maravilhosa da Gisele, que vai esclarecer muitas dúvidas sobre estria, viu, gente? Presta atenção, não só estria, nesses tratamentos maravilhosos
micropigmentação na auréola e tudo mais, tá? Um minutinho só, não sai daí.